Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote. Começa agora o Entrevista Especial. Em cada programa, nós recebemos um especialista para tratar e analisar os assuntos que viraram notícia no Brasil e no mundo. O assunto de hoje é o atentado ao ex-presidente dos Estados Unidos e candidato Donald Trump. O republicano foi ferido em uma orelha, na orelha no sábado durante um comício político para as eleições presidenciais de novembro. O magnata de 78 anos foi retirado do palanque com o rosto ensanguentado após um atirador abrir fogo durante o evento em Butler, na Pensilvânia. O autor dos tiros e um espectador do comício morreram e 2 pessoas ficaram gravemente feridas. O suspeito de cometer o ataque é um jovem de 20 anos, identificado como Thomas Matthew Crooks, que foi morto por atiradores do serviço secreto. São muitos questionamentos sobre esse caso e um deles é se houve falhas na segurança. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar agora com o observador-chefe da Casa Branca, Fernando Hessel. Olá, Fernando, seja muito bem-vindo ao Entrevista Especial. Olá, Tabata, muito obrigado. Estou aqui à disposição para responder e discutir um pouquinho sobre essa situação bastante inusitada nos tempos atuais aqui nos Estados Unidos. Com certeza. Fernando, os Estados Unidos tiveram pelo menos 16 atentados diretos contra presidentes eleitos e também candidatos desde 1835. Antes desse atentado contra o Trump, esses episódios violentos, eles resultaram em 5 mortes até o momento, né? Como que funciona o serviço de proteção nesses casos de comícios de candidatos e presidentes? Na verdade, quem faz a segurança de todo presidente, todo representante do governo americano é feito pelo serviço secreto, ou seja, são funcionários governamentais que estão destacados para poder fazer essa segurança, tanto de quem está no cargo e tanto dos ex-presidentes. E isso a gente está falando não só o efetivo humano empregado nessa segurança, mas também a gente fala de carros, armamentos e até mesmo verbas de deslocamento. A história que aconteceu neste fim de semana realmente é algo inaceitável dentro da configuração americana, porque o aparato de segurança do serviço secreto ele é muito bem feito e não há contingência financeira para que limite esse número de proteção dos ex-presidentes. Então, e até mesmo como você citou da história, né, americana, que é recheada de atentados e mortes, isso começa desde Abraham Lincoln, hoje, nos tempos atuais, realmente isso é absurdamente inaceitável. A última morte ela foi de John Kennedy, né, em 1963. Fernando, o que mudou de lá para cá? Houve um reforço na segurança? Medidas tiveram que ser reorganizadas? Há sempre uma melhora. A gente nunca tem uma cobertura 100% em termos de segurança quando a gente fala de ambientes que vão evoluindo. O último assassinato em Dallas do presidente Kennedy, na verdade, foi há muito tempo e, com certeza, né, a mobilidade da localidade, a formação de novos prédios, empreendimentos, isso realmente muda totalmente o conceito de segurança e até o tipo de emprego de criminalidade que acontece nesse momento. O serviço secreto, o serviço de inteligência, ele vai trabalhando nesse sentido. É importante frisar que todo e qualquer evento, quer seja ele de vice-presidente ou de presidente, ele é visitado 5, 6 dias antes e é feito toda uma varredura. Quando a gente vê uma situação dessa, realmente há grandes indícios de falha nessa segurança. Agora, precisa verificar realmente a fundo aonde surgiu essa falha, até porque existem testemunhas que comunicaram o suspeito em cima do telhado e nada foi feito para que isso fosse impedido. Na casa da família do atirador e também no carro dele foi encontrado material explosivo, né? O desfecho desse atentado ele poderia ter sido muito pior. Como que uma pessoa transita perto de um comício
no caso de um ex-presidente tão assim, que tem uma chance muito grande de ser novamente eleito como Donald Trump, como que esse entorno ele não foi melhor checado, como que as pessoas, no caso a polícia ali que recebeu também esses relatos de testemunhas, viram esse rapaz em cima do prédio, não deram a devida atenção, a devida importância, Fernando? Olha, não só o serviço secreto, mas também o FBI está empenhado em tentar desvendar esse grande mistério, essa grande interrogação na falha da segurança. Tudo bem que o atirador estava fora da área do evento onde estava o candidato Donald Trump, mas isso não é motivo para que não haja uma varredura. Eu frequento, acompanho o presidente Biden em vários deslocamentos e o aparato de checagem, de verificação do próprio serviço secreto é muito grande. Então, por isso que, sim, há uma falha, a FBI já está empenhado nisso e há, inclusive, uma determinação do presidente Joe Biden para que haja uma investigação séria, inclusive contrataram uma investigação independente para poder identificar aonde foi o problema nesse sentido. Nós temos nos Estados Unidos, e aí a gente vai discutir um pouco da linha ideológica da situação, que é uma venda mais liberada de armas. Então, tudo isso colabora, evidentemente, para que um jovem de 20 anos, que não tem nenhuma passagem pela polícia, tem bons históricos escolares, guarde esse tipo de munição e tenha em mãos um armamento pesado e de longo alcance, como aconteceu aí neste caso. Essa questão do armamento, ela vai ser muito discutida daqui para frente, né, Fernando? E isso pode mudar até mesmo o discurso do Donald Trump, por exemplo. Eu não sei se esse tema vai ser colocado, porque a cultura americana já está muito arraigada nessa questão do armamento. O que Donald Trump deve fazer realmente é aproveitar este tema para poder se beneficiar, como já tem se beneficiado. Então, eu acho, minha opinião pessoal, muito difícil de que haja uma revisão do porte de arma. Pode haver, na verdade, um debate no Congresso americano, no Senado americano, mas conviver no dia a dia do americano, acho isso muito difícil. Até porque outros casos aconteceram de atentado, de porte de arma, né? Nós tivemos em Las Vegas um atirador, né? E aí a gente não está falando nem de contexto político, onde em cima de um hotel metralhou e matou várias pessoas num evento. E nada aconteceu e nada foi discutido de lá para cá. Por isso eu acredito que isso não deve mudar, infelizmente. É verdade, né? Agora, já se sabe que esse jovem que atirou em Trump, ele estava no telhado, né, de um prédio próximo, você mesmo comentou isso, a cerca de 150 metros, não é uma distância grande. E na sua avaliação, quais falhas foram cometidas, Fernando? O serviço secreto, ele deveria ter monitorado e protegido empresas e prédios próximos, mesmo assim, mesmo que estivesse fora desse perímetro? Com certeza, com certeza. Por isso a gente volta a bater na tecla da falha de segurança e do raio de atuação dessa segurança. Apesar que lá existiam atiradores de elite do próprio serviço secreto, e isso acontece até mesmo dentro da Casa Branca, quando você entra em cima da Casa Branca, existem vários policiais ali. Então, há uma falha, agora precisa saber se houve realmente redução desse efetivo. A chefe do serviço secreto já fez um depoimento ontem, instaurando um inquérito para saber realmente o que aconteceu. Tudo bem que perante a lei americana todos são iguais, mas nós estamos falando de um candidato, de um ex-presidente americano, onde ele domina, na verdade, o país que é líder da economia mundial, e esse tipo de coisa realmente não pode acontecer. Como que funciona a questão do posicionamento de cada agente de segurança, Fernando? Por exemplo, tem algum sniper que deve ficar numa posição próxima ali do candidato? Sim, sim, com certeza. Ficam espalhados em várias localidades. A única coisa que deixaram de verificar realmente é a inclinação desse telhado, que, na verdade, a inclinação dele estava de uma maneira em que os atiradores não enxergavam o movimento em cima do telhado. É o famoso no Brasil, como a gente fala, que é a queda d'água. Ela estava invertida do outro lado, portanto, ele se escondeu nessa inclinação. Foi o que, na verdade, passou despercebido dos atiradores que estavam posicionados mais próximo ao pódio
onde estava o presidente Donald Trump. Agora, na questão da reação, você avalia que houve demora na reação dos agentes? Não, de maneira alguma. Isso foi muito imediato. Se você pega o vídeo, você vê uma reação de segundos. Inclusive, a gente percebe que o próprio candidato, o próprio ex-presidente Donald Trump, ele imediatamente, ao constatar que algo tinha acontecido, ele se jogou no chão, que é, na verdade, um procedimento padrão que se aconteça. Dependendo da pessoa, da situação em que ele está, do estado emocional, muitas vezes isso não acontece, essa reação em que o presidente Donald Trump teve. Então, na verdade, muito da questão dele de se abaixar e os agentes secretos cobrirem ele e verificar realmente o momento em que ele poderia estar mais seguro ali, até entender toda essa situação. A gente percebe, inclusive, né, a frieza, vamos assim dizer, do presidente Donald Trump, da reação que ele pede para o serviço secreto deixar ele colocar os sapatos. Ou seja, a gente percebe ali um fator psicológico muito controlado do ex-presidente em querer vestir os sapatos para poder sair, mas isso não foi permitido porque o próprio serviço secreto proibiu que ele demandasse um pouco mais de tempo ali e retirado ele da cena do crime, vamos assim dizer. Agora, Fernando, eu gostaria que você fizesse uma análise sobre esse episódio que realmente, como você disse, né, chocou e é um assunto realmente que vai levar muitos dias ainda para ser discutido. O que deve acontecer a partir de agora, e aí isso já está publicitado, o próprio presidente Biden falou nesse fim de semana 3 vezes em cadeia nacional. O próprio presidente Biden conversou com Donald Trump, apesar de uma ligação bastante curta, isso segundo o próprio presidente Biden, conversou com Trump por telefone. Isso é um bom sinal e acho que é o dever realmente do atual presidente americano de fazer esse gesto. A informação que nós temos, né, do comitê, da organização de campanha do presidente Donald Trump, que o tom das críticas contra o presidente Biden devem ser amenizadas, até porque foi um fato que chamou bastante atenção, é um fato, querendo ou não, favorável, se a gente analisar friamente, favorece muito ao Donald Trump, até porque as pesquisas já davam uma leve vantagem a ele. Então, a única coisa que deve acontecer a partir de agora é realmente uma redução dessa temperatura, dessa polarização, até porque ambos os candidatos estão com a mesma frase de unificação, com a mesma ideia de unificação do país. E isso é positivo, é importante, foi inaceitável isso que realmente aconteceu, independente da bandeira partidária, e a gente torce para que isso aconteça. É importante dizer que já foi descartado qualquer intenção política contrária neste atentado, até porque o jovem de 20 anos, né, o assassino, né, o criminoso que tentou contra a vida do presidente Trump, ele era do próprio partido do presidente Donald Trump. Então, isso já foi descartado, agora resta realmente a finalização dessa investigação para tentar descobrir realmente o que motivou este garoto, esse jovem rapaz, de fazer tudo isso. Realmente esse assunto ele dá muita margem para teorias da conspiração, né, Fernando, nas redes sociais. A gente vê muito disso, há essas teorias, muitas pessoas até mesmo dizendo, associando Joe Biden e outros líderes de esquerda de estarem envolvidos nesse atentado, mas realmente por isso que é importante uma pessoa que está dentro desse contexto, como você, Fernando Hessel, para nos dar fazer essa análise, nos trazer todas essas informações que realmente são muito importantes para colocar, né, os panos quentes aí nesse assunto.